A gente estava conversando um dia desse e saiu um relatório do General Flynn, dos fuzileiros navais, que é uma pessoa muito conhecida, muito respeitada nos Estados Unidos. Parece que tem uma análise de inteligência dele da época do ISAF, né? E eu queria que você desse uma palavra a respeito disso. Bom, vamos lá. Então, o general Michael Flynn, né, ele foi, ele sempre foi do meio da inteligência militar do Exército Americano. Ele se formou num ROTC, né, que é o equivalente ao nosso CPUR, de uma universidade, e ele prosseguiu sua carreira como oficial de inteligência. E ele foi galgando postos, né, ele chegou até ser assistente do diretor nacional de inteligência. Essa função, diretor nacional de inteligência, ela foi criada após o 11 de setembro de 2001, com a reestruturação da atividade de inteligência da comunidade de inteligência norte-americana, por aquele ato de reforma da inteligência e terrorismo de 2004. Então, aí surgiu essa função de diretor nacional de inteligência, porque eles sentiram a necessidade de uma maior coordenação das várias agências de inteligência que, por mais meios que tivessem, não conseguiram, né, se antecipar aos fatos que culminaram ali com os atentados terroristas. Então, essa reestruturação, criaram essa diretoria, esse cargo, e o Flynn foi o deputy, foi ali o assessor do diretor nacional de inteligência. E depois ele foi nomeado pelo Obama para ser o diretor de inteligência de defesa, né, da DIA, né, Defense Intelligence Agency. Ele foi o diretor, então, da inteligência militar norte-americana, né? E, em seguida, ele foi lá para a ISAF, né? Foi para a ISAF e depois ele acabou até atingindo o cargo aí de conselheiro nacional, conselheiro de segurança nacional do Trump, né? Por breves 22 dias, foi o mais breve na função, né? Ele teve aquela encrenca de acusações aí de conluio com os russos, né? E acabou sendo afastado e depois acabou sendo perdoado pelo Trump. Só uma curiosidade a respeito disso, o Flynn ele era democrata, afiliado ao Partido Democrata, e acabou sendo, vamos dizer assim, incorporado ao, ao pessoal ligado ao Trump, né? Acabou sendo até conselheiro de segurança nacional, e é um detalhe interessante esse, né? Bom, mas o Flynn, ele foi ser o J2, que seria o E2, oficial de inteligência da ISAF, né? O ISAF, para quem não sabe, né, é a força de assistência à segurança internacional, né, no Afeganistão. É da OTAN, ISAF, né? Então, isso, uma força multinacional, né? Exatamente. Da OTAN, ele foi ser o oficial de inteligência, né? O responsável aí por gerenciar toda a inteligência militar da missão, da ISAF. E ele, juntamente com um capitão, que era subordinado dele nessa célula, e um agente da Agência de Inteligência de Defesa, eles elaboraram um relatório em janeiro de 2010, apontando quais eram apontando o direcionamento errado que eles viam na atividade de inteligência militar no Afeganistão. Então, eles estavam prevendo que seguindo aquele rumo, iria levar ao fracasso da operação como um todo, né? Nós temos que lembrar que no Afeganistão operavam inúmeras agências de inteligência, né? Então, a CIA operava paralelamente até a ISAF, tinha a estrutura de inteligência militar da ISAF, tinha outras agências também norte-americanas e europeias envolvidas diretamente nessa atividade de inteligência no Afeganistão, e os próprios contingentes os contingentes nacionais, eles tinham também sua estrutura de inteligência, de busca de informes, de dados e conhecimentos, etc. E eu avalio assim que deve ter sido muito difícil fazer uma coordenação
um espectro tão grande de agências envolvidas nessa operação. O pessoal, não sei se o pessoal sabe, mas acho que deve ter uma noção, Farinaz e Albert, que é muito difícil você obter uma cooperação integral entre agências e órgãos de inteligência. Há sempre uma desconfiança mútua, há um receio de vazamento, há um receio dessa cooperação, e muitas vezes cada agência, cada elemento desse de inteligência, ele guarda coisas para si, ele não compartilha todas as informações, até temendo que essas informações possam cair em mãos erradas, mãos do inimigo, né, no final das contas. Então, além dessas agências todas, nós temos que lembrar que tem uma agência muito atuante ali no Afeganistão, que é a agência do Paquistão. O ISI. Né? Opera abertamente ali, né? Algumas vezes em coordenação com os Estados Unidos, mas muitas vezes procurando seus próprios objetivos de inteligência, né? Seus elementos essenciais de inteligência. Então, eu acredito que essa coordenação, uma força multinacional operando no terreno, com todos esses elementos de inteligência, de busca de informes, atuando, e os dados sendo colhidos, sendo obtidos, e a capacidade de análise da força, não sei se ela atendia muito bem às necessidades, parece que não. Mas, enfim, com toda essa dificuldade, o Flynn ele ainda apontava um erro do direcionamento da atividade de inteligência no Afeganistão. Ele dizia que o pessoal estava muito preocupado com a inteligência local, ou seja, o que acontece? Isso é compreensível, essa preocupação que eu vou falar aqui agora. O nível batalhão, nível tropa no terreno, né, que eles chamam ali de grassroots, né, que está na raiz da grama ali, que está desdobrado no terreno, em contato com o inimigo, também em contato com a população, eles tinham a preocupação deles, e isso é natural, eu reforço, era muito com a sua própria segurança. Então, eles queriam obter dados sobre o inimigo, mas para saber quem estava plantando os IED, né, que iriam explodir as tropas ali da ISAF, em particular dos Estados Unidos, daquele inimigo local, do que colher informes sobre o ambiente, sobre a cultura, sobre a economia, sobre a política local, sobre a tribo ali que estava na área. Ou seja, só objetivos imediatos, né? Objetivos imediatos e vamos dizer, de pouca profundidade. Porque falta de visão estratégica da coisa, né? Exatamente. E ele diz que isso contaminou os níveis brigada e comandos regionais da ISAF. Porque o pessoal procurava, em vez de receber dados, etc., e estimular o pessoal de inteligência dos nível batalhão e companhia a levantar dados sobre o ambiente, sobre a cultura, sobre a economia, sobre necessidades da população, enfim, sobre a população, lembrando, né, da máxima do Mao, né, Mao Zedong, né, o guerrilheiro está para a população, assim como o peixe está para o mar. Né? Então, isso é essencial. E eu dou um depoimento pessoal. Numa determinada operação que nós tínhamos, eu estava envolvido e nós tínhamos que obter determinados dados e conhecimentos, era uma operação real. E nós estávamos muito preocupados ali com vigilância, com emprego de e-mails, esquecemos ali do contato com a população, de buscar a informação na população. E naquela ocasião, me lembro que a gente parou, voltou, raciocinou e falou, não, vamos focar na população, é de lá que vai vir os dados que a gente precisa, e realmente vieram. Então, eu acho que eles deixaram de lado, o relatório do Flynn, ele deixa bem explícito isso, que a preocupação com a segurança própria da tropa, né, que é compreensível, ela eclipsou essa busca de dados, busca de informes, de conhecimento sobre a situação geral do povo afegão, onde estava inserido o Talibã. Então, eles não tinham condições muito de discernir
até uma coisa que você falou numa live recente ali, se o Talibã era o cara que estava no ponto de ônibus, então eles não procuraram saber quem é o Talibã no meio da população, entendeu? Isso aí contaminou, como ele diz, os níveis superiores, né? As brigadas e os comandos regionais, e se tornou, então, um emprego de meios até sofisticados, né? Drones, etc., começava a vasculhar o terreno buscando quem estava plantando AID na estrada, entendeu? Então, houve esse emprego, vamos dizer assim, pouco judicioso desses meios, até de meios bem sofisticados, como eu falei, em prol dessa atividade que era para segurança da própria tropa, em detrimento de informações de caráter mais amplo, né, que ajudasse a estratégia geral e não aquela situação tática em que determinado batalhão, companhia estava envolvido, né? A gente deve lembrar que no conceito de uma campanha de contra-insurgência, normalmente divide-se o território, né? E esse território ele é distribuído, no caso aí do Afeganistão, em áreas, subáreas, setores, subsetores que vão ser proporcionais ali ao comando envolvido. Então, a brigada, a divisão, eles atribuem uma área, essa divisão divide entre suas brigadas subáreas, e as brigadas, por sua vez, dividem ali entre seus batalhões em setores, e cada batalhão divide em subsetores para atribuir as suas companhias, né? Então, esse desdobramento, ele favorece que aquela unidade que atua ali no terreno, ele possa ter um conhecimento amplo ali sobre a área que ele vai operar, né? Só que essa situação de preocupação excessiva com a própria segurança acabou, então, como eu falei, interferindo nessa busca de conhecimentos que favorecessem a estratégia geral, a estratégia mais ampla da ISAF, né? E ele fala também que a diretriz do então comandante, que era o Mike Crystal, na época dele, né? Billy McChrystal. Isso. Que o Mike Crystal, ele deu uma diretriz, né, de que fosse reorientada essa atividade de inteligência para essa busca de conhecimentos mais gerais sobre a população, sobre o ambiente econômico, social, etc., mas que isso que a comunidade de inteligência, eles usam esse termo, né, nos Estados Unidos, comunidade de inteligência, ela ficou surda para isso. Então, ela não teria atendido até as orientações aí do comando da ISAF nessa orientação da atividade do serviço de inteligência, né? Que o pessoal ele teria entendido que eles deveriam praticar a anti-insurgência e não praticaram a contra-insurgência. A contra-insurgência seria um conceito mais amplo. A anti-insurgência, por exemplo, seria identificar e neutralizar, prender ou eliminar líderes, né, de médio e alto nível ali do Talibã. Mas a contra-insurgência seria mais amplo do que isso. Seria buscar conhecimento sobre o Talibã inserido na população do Afeganistão. Então, eles até deixaram de lado a contra-insurgência, uma visão meio míope, para se preocupar somente com a anti-insurgência. Isso no conceito do general Flynn, né?